beleza? Vamos falar aqui agora de duas coisas na África: relevo e hidrografia. Então, relevo e hidrografia do continente africano. Clássico também em vestibulares, meu filho, clássico em vestibulares. Vamos começar aqui, rapidamente. A África, ela é uma grande região chamada de maciço africano. Esse maciço africano, planaltos antigos, isso é importante, recursos minerais. Olha aí o senhor Leopoldo II da Bélgica, não é? Quando em 1827 ele anexa o que nós chamamos de Congo belga, hoje, se não me engano, é a República Democrática do Congo. O que o senhor Leopoldo II então já tinha até uma certa noção? Recursos minerais, né? E principalmente preciosos como diamantes, como ouro, não é? Temos outros recursos aí, petróleo, por exemplo, principalmente nas áreas mais litorâneas ali. E temos também urânio e outros minérios ali importantíssimos que de certa forma foram importantes dentro do processo europeu da industrialização, tá? Do processo de neocolonialismo. Então é o seguinte, esse maciço africano aqui, ele tem praticamente pega todo o continente africano. E nós vamos começar primeiro falando do relevo. Aqui é a famosa cordilheira dos Montes Atlas. O Monte Atlas, ele é um dobramento recente, então você sabe bem disso. Quando é um dobramento recente, você sabe bem que nós temos uma área de instabilidade geológica. Você sabe que áreas de instabilidade geológicas, elas são sujeitas a um vulcanismo ativo e também sujeita a abalos sísmicos de grandes proporções, que muitas vezes acontecem nas tragédias humanas. Nesta região aqui nós temos os montes chamados de Montes Fulta Djallon, tá? Fulta Djallon, as nascentes do Níger por aqui, tal. E aqui, riquíssimo em diamantes, ouro também, os Montes Drakensberg, na África do Sul. Drakensberg, tá ok? Então nós temos aqui o relevo e aqui o maciço, e aqui eu poderia colocar também, provavelmente, onde surgiu aí o café, Planalto de Cofa e tal, o maciço da Etiópia, antiga Abissínia, do rei Selassie, maciço da Etiópia. Nós vamos falar sobre isso quando entrarmos no processo, quando eu chegar e falar sobre o processo da formação dos países africanos rapidamente. Nós vamos ver aí, né, a Etiópia, a antiga Abissínia, era um dos 4 países que eram independentes até a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas não vamos entrar nisso aqui. Bom, e aqui nós temos esta região aqui, né, de rios e lagos mais importantes. Como eu sempre falo, aquilo que cairá no vestibular de vocês. O que é mais importante. Não adianta querer que eu dê uma aula aqui profunda, porque não dá. Vestibular é uma coisa que você tem que ter conhecimentos básicos para sair de questões. Então o primeiro rio que nós temos aqui é o rio Níger. Níger, é só lembrar daquela cerveja preta, rio Níger, tá? Um dos maiores rios africanos. E aqui você tem o famoso delta do Níger. Delta é quando o rio, você sabe bem, mas só para lembrar para vocês, um delta é quando o rio ele deságua em vários canais. E aqui, geralmente, então, você tem isso aqui que é o delta. Nesta região, nós temos uma região que, na década de 1960, tivemos um dos maiores conflitos da África, Biafra. Ela é riquíssima em petróleo. Então, Nigéria, que é o maior, o rio Níger deságua na Nigéria, que é o país mais populoso e hoje a maior economia da África, que não significa que seja o melhor IDH e nem o país mais industrializado, ok? O número 2 é o rio Congo-Zaire. Lembrando a vocês que este rio Congo-Zaire não é o maior da África, mas ele é o segundo rio em volume de água do mundo, perdendo apenas a sua primazia para o rio Amazonas. E o rio Congo-Zaire tem uma situação que é interessante. Por que ele tem tanta água desse jeito?
mesmo sendo mais de 2.000 quilômetros mais curto do que o rio Nilo, porque ele atravessa a linha do Equador 2 vezes. Atravessa a linha do Equador 2 vezes. É o único dos grandes rios que faz isso, cortando a linha do Equador por 2 vezes. Aqui nós temos um rio, né, que aqui entre a Namíbia e a África do Sul, que é o rio Orange, o rio Orange. Aqui outro rio também que às vezes pode se pedir nas provas, o rio Limpopo. Agora esse rio aqui é importante, o número 5, que é o rio Zambeze. Rio Zambeze, passa por Moçambique, ex-colônia portuguesa, onde nós vamos fazer um desenho da África. E aqui não é mapa, mapa tem que ter escala, isso aqui é apenas um desenho, como eu sempre falo. Então vamos fazer um desenho da África e mostrar a África francesa, portuguesa, inglesa, depois como é que ficou a divisão mais ou menos de acordo com a Conferência de Berlim. E aqui nós temos uma usina que é gigantesca, já foi a maior da África, a usina hidrelétrica Cabora, ou Cabora Bassa. Na realidade, o nome depois ficou Cahora, com H Bassa, que é acabou o trabalho. Na realidade, porque a usina acabava a navegabilidade do rio. Já foi a maior usina africana, né? Gigantesca, né? Já era energia ali para aquela área da África, África Meridional. Aqui você está vendo 4 lagos, Lago Nyassa, Lago Tanganica, Lago Vitória e Lago Turkana. Esta região dos lagos africanos, esta região, se você pegar aqui, esta região irá se separar da África, assim como a ilha de Madagascar, Madagascar se separou da África. Então, o que acontece? Aqui é o famoso Rift Valley da África, Rift Valley. Então aqui acontece o quê? Uma separação, há uma separação desta área do continente africano. Provavelmente daqui a 10 milhões de anos, esta área aqui esteja separada desse maciço aqui. Então, existe aqui uma divergência aqui, não convergência, divergência. Mas você encontra aqui vulcanismo e também abalos sísmicos, também terremotos, tá? Apesar de ser, né, uma questão de divergência, de abertura, uma região de rift. Lembra, então, esses lagos aqui, se você pegar o Lago Turkana, né, esses lagos aqui provavelmente têm a origem, né, do homem, como nós o conhecemos hoje, tá? Então, por isso que o garoto de Turkana, sempre são achados fósseis nestas áreas aqui. E aqui, meu filho, nós temos o Nilo, o rio Nilo. Aí a pergunta que você faz para mim é a seguinte: o que eu coloco? O rio Nilo é o mais extenso do mundo? Então, filho, a National Geographic, ou Nat Geo, ela diz o seguinte, que o Nilo é o mais extenso, o Amazonas é o segundo em extensão. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sediados, acho que em São José dos Campos, diz que o Amazonas é o maior. Provavelmente não cai isso numa prova, mas mundialmente o Nilo é considerado maior do que o Amazonas. Tá? Então, e o Nilo tem os nascentes aqui no Lago Vitória. E aqui ele nasce com o nome de Nilo das Montanhas, passa a ser Nilo Branco. Por que Nilo Branco, professor? Pelo transporte de sedimentos, né? Os rios de água branca. O Amazonas, por exemplo, é chamado de Paranapitinga, rio de águas brancas. Na China, os rios que trazem muitos sedimentos são chamados de rios amarelos, que é o caso do Huanghe, o rio chinês, que é um dos maiores do mundo. E aqui é o Nilo Azul. Então, o Nilo Azul junta-se com o branco em Khartoum, capital do Sudão, e tem uma importância fundamental, né? Nós temos aí, na parte inferior ali, o aquífero da Núbia, que é um dos maiores aquíferos, né, que nós temos dentro do planeta. E aqui nós temos 2 hidrelétricas, as usinas hidrelétricas de Assuã e a usina hidrelétrica de Assiut, tá? Que geram energia aqui para o Egito, um dos países aqui que até a Segunda Guerra Mundial era considerado um país independente, apesar de ter pertencido ao domínio britânico. E aqui as 2 grandes cidades, Cairo, uma metrópole global, e Alexandria. Cairo com mais de 10 milhões de habitantes, também é uma mega cidade, e Alexandria. Então o rio Nilo importantíssimo, né? Devido ao que nós chamamos da civilização egípcia, que ficou aqui às margens do rio Nilo, né? Uma grande artéria que atravessa o Saara.
creio que nós tenhamos aqui colocado em linhas gerais o relevo e a hidrografia. Lembrando a vocês sempre, o relevo africano é importante pelos recursos de minérios que tem dentro do continente africano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Adamantium não existe na vida real, que é do Wolverine. Vibranium, do Capitão América lá e do T'Challa, isso não existe. Kryptonita também não. Até o Kryptônio, mas não é Kryptonita. Depois você vai pensar que esses minérios aí, recursos minerais que acontecem nos quadrinhos, tem na vida real. E não tem. Então, cola conosco, né? Relevo e hidrografia africano. Logo lançaremos um pequeno vídeo falando sobre, não é, o processo de neocolonialismo, a Conferência de Berlim e a criação aí de países artificiais na África. Tamo juntos, já Elvis, é nóis.